Maravilha. Agora vamos continuar. A seguir a falarmos do terreno em que construímos o estádio, vamos falar do estádio, obviamente, não é? Então, a seguir do espaço que nós vemos desde aqui até às constelações, até às estrelas, são as próprias estrelas e os grupos das estrelas que constituem as constelações. E as constelações, elas estão lá e elas, por estarem todas juntinhas, elas também têm uma determinada energia. E essa energia também é emitida para nós, ok? Se nós falarmos do exemplo do clube de futebol, ora será o estádio ou a energia que está lá patente naquele terreno, ok? O estádio pode ser super luminoso, cheio de brilho e não sei o quê, ou também pode ser um estádio apagadito, uma coisinha assim mais lelezinha, ok? Portanto, vai depender do tipo de constelação, energia, de signo que está naquela área, ou seja, o signo na casa, que vai fazer com que a gente consiga determinar qual é o tipo de estádio, ou seja, qual é a energia que está lá patente, ok? E eu também tenho aqui uma imagem para te mostrar em relação aos signos, ok? Então, os signos então, primeiro lembras-te que era a Terra e estava dividida em 12 partes, não é? Agora, depois de passarmos o espaço da Terra e encontrarmos as constelações, cada grupinho de constelações, ou grupo de estrelas, vai significar um signo, ok? Então, nós vamos ter na mesma 12 signos. E atenção a uma coisa muito importante, que é assim, as casas e os signos estão sempre no mesmo sítio. Eles são fixos e estão parados no céu, ok? Aliás, espera aí, deixa-me cá explicar-te isto um bocadinho melhor, porque não é bem assim, ok? Quando nós estamos na Terra, parece que está tudo parado, não é? Aliás, nós sabemos, porque estudamos quando éramos mais pequenininhos, que a Terra anda à volta do Sol, assim como todas as outras planetas andam à volta do Sol, a única coisa que está parada são as estrelas, ok? Só que agora também já descobrimos que afinal o Sol não está parado, ok? O Sol está em movimentação. O que acontece é que ele está no meio e todos os planetas que andam à volta dele estão a girar ao mesmo tempo que ele. Ora, repara, se o Sol, os planetas andam à volta do Sol, não é? O Sol está em movimento e os planetas vão todos atrás dele, ok? Estão fazendo assim, ok? E alguns do Sol estão a andar à volta de qualquer coisa no centro. Achamos nós que será no centro da galáxia, mas ainda ninguém tem a certeza absoluta disso, ok? Então, neste caso, o que acontece é isto. Nós dizemos que as casas e os signos, ou as constelações, estão fixas. Mas na realidade elas estão-se a mover. Só que como estão a mover ao mesmo tempo que o Sol, ou seja, é um conjunto inteiro a mexer-se ao mesmo tempo, a nossa sensação é que as estrelas estão fixas. Nós olhamos para o céu, conforme nós nos vamos mexendo, vemos as estrelas a mexer, mas elas estão sempre no mesmo sítio, ok? Portanto, as constelações são fixas e as casas são fixas. Agora tu vais-me perguntar assim, Ana, espera aí, mas como é que as constelações estão fixas se há umas pessoas que têm um ascendente, não sei o quê, ou seja, a posição das constelações começa num determinado signo e outra pessoa começa num signo diferente? Ora, porque as constelações estão fixas, mas a Terra não, ok? Então, nós estamos a mexer e conforme a altura do nosso nascimento e nós olhamos para o céu, nós vamos ver as constelações diferentes, conforme a hora em que nós nascemos. Imaginem, se agora estou aqui, é meia-noite, eu olho para a direita, neste caso para a vossa esquerda, eu vou ver, por exemplo, a constelação de Balança, ok? Mas, Libra. Mas, quando eu chegar, por exemplo, ao meio-dia, ok? Já não vai estar aquela constelação, já vai estar outra, porque a Terra mexeu-se, ok? Então é normal que apareçam este eixo que eu vos falei, ok? Este eixo aqui, ele vai aparecer em várias posições diferentes. Pode aparecer assim, ok? Várias posições diferentes, conforme a hora a que nós nascemos e o sítio em que estavam as constelações, ok? Mas, no fundo, são sempre fixas, ou seja, a seguir um carneiro há sempre um touro, a seguir um touro há sempre um gêmeos, a seguir um gêmeos há sempre um caranguejo e por aí fora, ok? Faz sentido para ti? Por isso é importante perceberes isto, ou seja, as estrelas, as constelações e as casas são fixas. Outra coisa em relação às casas que eu não te disse agora, mas vou-te explicar. Apesar das casas serem fixas, às vezes há casas que são maiores e outras casas que são mais pequenas. E isso é calculado através de um mapa astral que tu podes encontrar na internet. Aliás, nem tens esta informação, mas dou-te agora. Tu podes ir a um site que eu te recomendo, porque é o que eu costumo utilizar, que se chama astro.com. www.astro.com. Se chegares lá, vais à parte onde diz mapas astrais ou seleção alargada de mapas, que é assim que se procura, e vais encontrar lá a oportunidade de poder colocar os dados, os teus ou de outra pessoa qualquer,
e data, hora e local de nascimento, que são as 3 datas que tu precisas, ou são os 3 dados que tu precisas, e obteres um mapa astral, ok? E neste caso aqui, o que vai acontecer é que tu vais ver que há pessoas que têm umas casas muito grandes e outras casas mais pequenininhas, ok? Isso depende do sítio onde elas nasceram, ok? Mas eu não sei calcular, eu não sei te explicar como é que fica maior ou como é que fica mais pequena. Eu só sei que tem a ver com o sítio em que a pessoa nasceu e que por isso a casa vai ter tamanhos diferentes. Mas não, é um bocado implicativo, porque se a casa for muito grande vai ter mais informação lá dentro, não é? Pelo menos 2 constelações tem que ter, em vez de só uma, e pode ter planetas, e pode até às vezes ter 3 ou 4 constelações, ok? 4 é muito difícil, acho que eu nunca vi, só o máximo que vi foi 3, ok? Mas mesmo assim é importante que tu percebas isto, ou seja, pode ter tamanhos diferentes, mas a sequência também é sempre a mesma. A seguir a casa 1 vem a casa 2, a casa 2 vem a casa 3, e não há baralhado, ok? São sempre todos seguidinhos, certo? Fez sentido? Maravilha. Agora, vamos então falar sobre os signos em pormenor em relação aos signos, não é? Sabendo que os signos são então o estádio, ou então também poderemos dizer que são o significado, a energia que está patente naquela área de vida, ok? Então, tal e qual como quando nós falamos das casas, nós começamos pela casa 1, que era a casa que tinha a ver com o eu, com o meu ascendente, ou seja, a capa que eu coloco para mostrar ao mundo, a maneira como eu mostro ao mundo e tomo iniciativas. Ora, também quando nós falamos sobre os signos, vamos começar com o carneiro, que é isto aqui, ok? Já te inscreveste no Desafio Astral? Olha que são 4 dias com 4 aulas, 100% online, 100% grátis, onde vais aprender astrologia kármica vocacional. Não sabes do que estou a falar? Sabes quando tu és aquela pessoa responsável e cumpridora, mas acaba por ser aquele teu colega baldas que recebe a promoção? Sabes quando atrás aquela colega de trabalho que é uma cabra e que está sempre a sabotar-te? E quando queres modernizar e o resto da malta está toda no século passado? No Desafio Astral eu vou dar-te dicas para sair destas posições e obteres sucesso e realização profissional. Desafio Astral, 22, 23, 24 e 25 de março, às 21 horas, hora de Portugal. Vem aprender astrologia. Inscreve-te já no link abaixo. Espero por ti lá!